Uhum. Então, perfeito. Gravação já em andamento. Então, gurias, mais uma vez, uma boa noite. Sejam todas muito bem-vindas a mais uma edição do Minas On. Feliz que tem pessoas novas aí acessando. O Minas On, para quem não conhece, é um projeto do Minas de propósito, que tem como objetivo trazer todos os meses uma profissional que é referência em alguma área para compartilhar conteúdo de valor com a nossa comunidade. O evento ele é 100% gratuito, 100% online, para que realmente mais pessoas possam ter acesso a conteúdo de valor. Inclusive, nesse QR Code, se vocês escanearem, vai ter um dos links que é da nossa página do Simpla. E aí vocês podem acessar lá e ver os próximos eventos que a gente já fechou a agenda até o final do ano. Então, para congelar já a agenda de vocês, para garantir, tá tudo aqui no QR Code. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Grazi, sou host do Minas On, e falo hoje do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul, passando um pouquinho aqui de frio, tomando meu chimarrão, visitando a família. E aí eu até aproveito esse gancho para pedir para vocês compartilharem aqui no chat o arroba do Instagram de vocês, o link do LinkedIn, a cidade que vocês estão falando, para a gente começar também a aproveitar esse momento para se conectar, que é um dos propósitos do Minas On também. E nessa edição de setembro, a gente tem a honra de receber a Ana, que é educadora e planejadora financeira, é sócia fundadora da plataforma É da Sua Conta, palestrante internacional e autora do livro Riqueza em Minutos. Através da educação financeira, a Ana busca apoiar pessoas e negócios a serem mais livres e felizes, porque, como ela mesmo diz várias vezes que eu já ouvi, não é sobre números, é sobre pessoas, né? Eu acho que traz uma visão diferente em relação ao dinheiro que a gente está acostumado a ouvir. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito hoje com a Ana. E, inclusive, se vocês sentiram que esse conteúdo é legal para alguém conhecido, alguma colega do trabalho, algum familiar, alguma amiga que não se inscreveu, mas que vocês entendem que seria interessante ela estar participando, manda o link, copia o link do Meet e manda nos grupos, manda no WhatsApp, não tem problema nenhum. O objetivo é que realmente mais pessoas possam acessar esse conteúdo. E aí, uns recadinhos aqui antes de passar a bola para a Ana. Quem tiver, se sentir à vontade de abrir a câmera, para nós vai ser muito importante. Não se sintam envergonhadas, às vezes a gente está de pijama, às vezes a gente está tomando um vinhozinho, está com as crianças, está na função, mas é legal a gente poder ver vocês. E quem quiser aproveitar também para tirar foto, tirar um print sobre o nosso encontro e compartilhar nas mídias sociais, fica super à vontade, marca o Minas, marca o arroba da Ana, para a gente poder repostar depois também. A ideia é que a gente faça realmente um bate-papo, uma conversa, então fiquem super à vontade de mandar dúvidas, levantar a mão durante a apresentação, para a gente poder construir de uma forma dinâmica esse encontro em conjunto, tá certo? E agora eu passo para a Ana conduzir nosso encontro de hoje. Tá certo, muito obrigada, Grazi, sejam muito bem-vindas. Estou encaminhando, na verdade, aqui para as mulheres aqui das nossas comunidades, dos nossos grupos, para a gente poder realmente contagiar positivamente mais mulheres com esse conteúdo e também, é claro, que elas conheçam o Minazon. E quem está assistindo a gravação, né, Grazi, também pode compartilhar essa gravação com mais mulheres, para a gente trazer mais mulheres aqui para este lugar. Muito bem, eu quero começar, na verdade, trazendo para a gente uma reflexão aqui do Riqueza em Minutos. O Riqueza em Minutos é um livro em forma de cartas diamante, que eu lancei em 2022, e o objetivo dessas cartas é que a gente se conecte e a gente treine sempre a nossa mente com relação à nossa riqueza, aos nossos objetivos, para que a gente não esqueça e não se perca no caminho. E eu criei o Riqueza em Minutos porque depois de 30 anos aí de carreira com finanças, que eu completei no ano passado, e eu lancei o Riqueza em Minutos quando eu completei 42 anos de vida, então são 42 diamantes, eu percebi ao longo da minha caminhada
que o difícil não era, muitas vezes, aprender, o difícil, muitas vezes, não era aplicar no curto prazo. O difícil o desafio é manter ao longo da nossa vida as nossas finanças sustentáveis. Então, os diamantes, a carta diamante, eles vêm justamente para que a gente possa manter, né, a nossa vida mais rica durante toda a nossa existência e a nossa jornada. Tô vendo que tá entrando riqueza aí, sejam muito bem-vindas. Então, eu vou tirar aqui uma carta diamante, vamos ver qual que vai aparecer. Nossa, eu tô tirando foto ali, a Evelyn, a gente já parou aqui, né? Quem puder abrir o vídeo também, fica à vontade, tá? O espaço é nosso, espaço seguro, então é realmente para ser um bate-papo leve. Olha aí, gente, eu adoro essas cartas porque quem é minha aluna sabe que a gente tira um diamante, é impressionante como ele traz toda a egrégora e a mensagem com relação ao que a gente busca naquele momento. Então, para nós aqui veio a seguinte reflexão: caminhar com proatividade para o mais. Vamos chamar de adultez o estabelecimento de uma relação adulta com as finanças, estabelecendo uma conexão diferenciada com o dinheiro. Guarde bem isso. É essa adultez que proverá a liquidez para que a prosperidade financeira seja real em sua vida. Você acredita que nasceu para ser rica? Essa é uma pergunta que eu gostaria que vocês respondessem ali no chat. Quem acredita que nasceu para ser rica? A Evelyn, eu, quem mais? Line. E como é que chega para vocês, né, essa pergunta? Vocês sabem que o Eu Nasci para Ser Rica é uma hashtag que, inclusive, eu uso nas minhas palestras, e na hora da gente tirar foto, a gente tira foto, eu nasci para ser rica. Rica, 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 né? Só que, para muitas pessoas, e principalmente mulheres, eu percebo que isso soa, assim, desconfortável. É um lugar de desconforto a gente dizer, assim, aos quatro ventos, eu nasci para ser rica, né? É como se a gente achasse que do outro lado a gente vai encontrar alguém, lá aquela vozinha dizendo assim, não, senhora, isso aí não é para você. Sonha menos, sonha abaixo, voa abaixo. Então, eu nasci para ser rica, vem justamente para a gente ir treinando a nossa mente com relação àquilo que a gente busca na nossa vida. E aí você pode pensar, não, eu não preciso de tanto dinheiro. Tá? Por isso que eu acho até que eu nem nasci para ser rica. Mas o que é riqueza para você? Vocês sabem que são 7 os tipos de riqueza, né? E nenhum deles é dinheiro. Então, a gente tem riqueza de saúde, riqueza familiar, riqueza de conhecimento, riqueza de relacionamentos, riqueza do eu, riqueza espiritual, riqueza material, familiar. Nenhuma delas é dinheiro. Agora, o dinheiro, ele pode nos fornecer mais ou menos daquilo que é importante para a gente. Faz sentido, gente? Então, vamos lá. Vou começar aqui a apresentação, senão a Grazi vai dizer que eu não sou organizada, que eu não trouxe slide. Então, trouxe slide, tem slide. Aqui, ó, compartilhando a tela aqui com vocês, tá? Ali naquele QR Code, vocês vão cair direto nas nossas redes sociais, tá? Mas só para apresentar aqui para vocês rapidamente sobre o É da Sua Conta, a Ana Oliveira. Então, como eu falei para vocês, eu sou profissional de finanças aí há quase 30 anos, trabalhei em banco durante mais de 20 anos, e o É da Sua Conta veio ao mundo em 2019, tá? Então, desde 2019 aí, venho levando educação financeira, não só para o Brasil, esse ano a gente também esteve em Portugal, palestrando por lá,
E tem sido sempre uma alegria, uma satisfação muito grande encontrar mulheres dispostas a viverem, né, a sua vida mais rica, construírem efetivamente uma prosperidade, tá? Mas o que que é um normal financeiro por aí, né? E vão já dizendo no chat se por acaso isso acontece aí, se por acaso vocês já ouviram dizer, alguma mulher já comentou com vocês, mas me digam se às vezes vem aquela sensação de que estou cansada de trabalhar. Trabalho, 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 e não vejo a cor do dinheiro. Não sei o que que acontece, que o dinheiro parece que evapora da mão, que parece que do mesmo jeito que ele vem, ele vai. Ou muito esforço para pouco retorno financeiro. Nossa, eu trabalho tanto, mas parece que não vai. É todo dia isso, é um sacrifício, um mês entra, mês sai, e falta dinheiro, não tem um retorno financeiro. Quando vê, preciso tomar crédito de novo, e mais uma vez, e outra vez. E muitas vezes até acabamos vivendo de crédito, né? E não mais vivendo do fluxo de caixa da nossa vida, do nosso negócio. Ou ainda, faturamento chegou num teto e não sai desse patamar. Sabe aquela sensação de que a gente não consegue, parece que tem um muro tão alto assim que eu não consigo escalar, não consigo passar esse nível, né? E aumentar o meu faturamento. Então, o que, que pode estar acontecendo? E tudo isso que eu estou trazendo para vocês, eu escuto das minhas alunas, eu escuto das mulheres que me procuram. Então, essa é uma dor que vem realmente existindo, né, com as mulheres, não só as que têm negócio, como também as que não têm. Aliás, quem é que tem negócio que está aqui na apresentação? Coloca ali no chat, eu. Quem é empreendedora? Juliana, a Grazi, Evelyn, Tayane, ok. Então tá. Então a maioria de nós tem negócio. Ok. E os nossos colaboradores, né? E aqui, gente, nos colaboradores tem também os prestadores de serviço, né? Então, hoje, né, hoje em dia, a gente tem muitas empresas que contratam prestadores de serviço. Então, prestadores de serviço para o marketing, prestador de serviço até para o financeiro, prestador de serviço para o comercial. Então, como estão também os seus prestadores de serviço e os seus colaboradores? Alguma de vocês passa por alguma dessas situações por aí, mulheres? E aí, qual que é a solução? O que que a gente escuta por aí? Aquela sopa de letrinhas. Não, a solução para você resolver as suas questões com dinheiro é assim, dá uma olhadinha na sua DRE, qual que é o seu ROI? Hã? E a COP, tá boa? E o teu markup, qual que é? Qual que é o budget? Aí você começa, gente, pelo amor de Deus, isso não é para mim. E aí a gente fala, não tô entendendo nada, você tá falando grego, deixa para lá. Faz o seguinte, pega isso aqui e leva lá para o contador, leva lá para o meu financeiro, que eu não quero nem saber. Isso não é só a Ana que vive na prática com as minhas alunas e as mulheres que me procuram. As estatísticas já mostraram que nós, mulheres, 93% de nós, mulheres, não nos sentimos seguras para lidarmos com o nosso próprio dinheiro. Ou seja, a gente faz dinheiro? Faz. Inclusive, somos a maior parte da população e somos bastante produtivos. Só que o que que acontece? A gente não cuida desse dinheiro. Ou a gente entrega a gestão desse dinheiro para uma outra pessoa, ou a gente simplesmente não olha para isso. E aí começa a acontecer tudo que eu falei com vocês, que eu passei para vocês, aquelas telas
anteriores. Então, nós ficamos o quê? Exaustas. Por quê? Porque a gente faz, a gente produz, e mulher tem muito isso, né? Mulher é tarefeira, mulher é executora, mulher olha para todo mundo, e depois, se sobrar tempo, ela olha para ela. E aí a gente vai ficando exausta, e acaba que muitas vezes a gente desiste no meio do caminho. Só que o problema não é que o negócio é ruim, né? Faltou cuidar do que é mais importante, você. Né? Então, eu costumo dizer que você é uma pessoa, teu cliente é uma pessoa, teu fornecedor é uma pessoa, teu prestador de serviço, teu colaborador são pessoas. Se você não entender de pessoas, você não entende também de negócios. Se você não entende de pessoas, você também não entende de finanças. E quando eu dei essa virada no meu negócio, o meu negócio realmente começou a decolar. Então, desde 2019, o É da Sua Conta já movimentou mais de 20 milhões de reais entre nossos parceiros, entre a nossa empresa. Já são mais de 400 palestras e treinamentos realizados, mais de 50 mil pessoas, negócios, mulheres transformadas e impactadas. Por que eu trago esse número? Não é para ficar falando do É da Sua Conta, nem da Ana, mas é para te incentivar mesmo, para te inspirar. Porque enquanto a gente fica muitas vezes esperando o momento certo, esperando eu me sentir pronta, esperando eu ter dinheiro, o tempo está passando. E, na verdade, o mundo está deixando de receber a sua mensagem, a sua solução, e os problemas não estão se resolvendo. Então, só começa do lugar que você tiver. Né? Então, vocês imaginam que uma empresa de educação financeira no Brasil, fundada por uma mulher, liderada por uma mulher, com recurso próprio, orgânico, não tem nenhum investidor, não sou uma startup, né? Chegou já onde chegou. E eu digo para o meu time, né, hoje eu tenho 5 pessoas trabalhando comigo, que a nossa visão é nos tornarmos a maior e melhor empresa de educação financeira do Brasil. Então, eu espero que daqui a alguns anos vocês falem assim, Liu, é da sua conta, eu sei, eu tive lá no Minazon, ela participou do Minazon, né? E aí, quem sabe, é da sua conta também possa ser um dos principais apoiadores desse movimento, né? Mas o mais importante, mulheres, o que realmente, né, vai fazer aí com que você coloque toda a sua energia, todos os seus sonhos para acontecerem, é que você acredite. Nós fomos acostumadas, né, a termos o nosso sonho tolhido. Eu lembro que, quando eu era criança, eu sou da época em que não existia internet, né? Não sei se vocês são muito jovens, né, mas eu nasci numa época que era orelhão, não tinha internet. Eu digo, eu tenho uma filha de 17, eu falo, minha filha, tem coisas da minha juventude que você só vai conhecer no museu, né, situação. Mas aí, o meu sonho, portanto, o meu primeiro sonho, era ser Paquita. Paquita da Xuxa, né? Não rolou. E não rolou porque, na época, ninguém quis me levar para o Rio de Janeiro para fazer o teste, porque diziam que não era para mim. E aí, eu acreditei que não era para mim. E comecei a trabalhar aos 13 anos em banco. Por quê? Porque precisava fazer dinheiro. E aí você vai dizer assim, Ana, você é uma frustrada? Não, absolutamente, né? Tenho uma vida muito boa, sou muito grata por tudo, mas eu queria mesmo era ser paquita e bailarina, não é? Hoje eu consigo estar nos palcos como palestrante, isso é ótimo, maravilhoso, brilha meus olhos. Mas eu queria ser, sabe, dançarina, assim, da Beyoncé, sabe, aquela coisa assim, era isso que eu queria, sabe? Tchau, tchau, tchau. Quando eu falo isso, as pessoas que me conhecem falam assim, Ana, tá, não brinca, né? Porque a vida executiva acabou me moldando, né? Mas a minha natureza é a natureza de bailarina.
de viajar pelo mundo, de ser desprendida. E eu conto essa história porque é muito importante a gente entender, assim, qual é o nosso sonho? O que que mora dentro da gente que faz com que o nosso olho brilhe? Quando eu entendi isso e eu trouxe para o meu negócio algo que fazia o meu olho brilhar também, transformei o meu negócio. Porque, de novo, as pessoas se conectam com pessoas. Nem todo mundo será o nosso cliente. E tá tudo bem. Então, muitas vezes, a gente coloca o nosso negócio num lugar de, para faturar mais, a gente acaba colocando o nosso negócio a pique, tendo estratégias para atender um cliente que não é o nosso cliente. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, muitas vezes a gente acha que o problema é o preço. Ah, é muito caro, porque as pessoas com quem você está falando estão pedindo desconto o tempo inteiro. Talvez não seja o teu cliente ideal, não seja o teu cliente certo. Vamos pensar aqui o seguinte, rapidinho, vou até aqui parar de compartilhar. Vamos imaginar o seguinte, tá? Imagine que isso aqui é uma garrafa de água, ok? Quanto que custa essa garrafa de água se ela estiver num atacadão, num fardo, com mais 20 garrafas d'água? Quanto é que custa, gente, uma garrafinha de água? 99 centavos. E se você for num café e pedir uma água? Quanto é que é aí na tua cidade? Uma garrafa de água, numa cafeteria. R$ 5? Aqui é uns R$ 5. Bom, então já saio de R$ 1 para 5. E se você estiver no aeroporto? Quanto que é uma garrafa de água no aeroporto? Vocês estão comigo, mulheres, que vocês estão aí com o vídeo fechado? R$ 18, Grazi, é isso? Alô, Brasil. Vejam, gente, o que eu quero dizer com isso? Não é água, não é a mesma água no atacadão, no café, no aeroporto. A água mudou? No aeroporto é água com fios de ouro? Não, né? É a mesma água. O que que mudou? A prateleira. Quem compra? Então, muitas vezes, a gente está forçando a barra, mudando o nosso negócio, mudando o nosso DNA, quando, na verdade, o que a gente tem que mudar é de prateleira. Porque você é você. O seu DNA, o DNA da sua marca, o DNA do que você entrega é este. Não mude o seu DNA. Mude de prateleira. Eu costumo dizer que lugar que não me valoriza, não me tem por muito tempo. Isso serve para negócios, isso serve para relacionamentos. Não force a mudança, apenas troque de prateleira. E aí, gente, eu vou trazer aqui agora os 4 simples passos, tá? Bem rapidinho, para que você tenha um negócio com lucro e não perca noites de sono. Mas primeiro, eu quero saber de vocês. O que que é dinheiro para vocês? Coloque ali no chat, por favor. Tá bom, Evelyn? Obrigada pela companhia. E aí? Aline, Caroline, Cláudia, Ana. Oi, Tati, que bom que você veio. Coloque ali, eu quero saber. Moeda de troca, o que mais? Quem não conseguir escrever e quiser abrir o microfone e falar rapidinho, pode. O que mais? Vocês acham que o dinheiro pode ser liberdade? Pode ser segurança? Para mim, é paz. A Aline colocou ali liberdade. E todo mundo quer ter dinheiro?
Quem quer ter dinheiro, né? Todo mundo quer ter dinheiro. Eu até nas palestras costumo dizer, quando o povo não levanta a mão, porque a gente tem vergonha, né, de dizer. A gente tem vergonha de dizer que é dinheiro. Que é feio, a gente aprendeu que é feio. Dinheiro, quem quer ter dinheiro é ganancioso, é ambicioso, né? E a gente não quer ser essa pessoa. Então a gente diz que não quer ter, mas quer, né? Só que de verdade, o que a gente quer não é dinheiro. O que a gente quer é sermos livres, nos sentirmos seguras, termos poder de escolha, realizarmos nossos sonhos, termos paz, no meu caso. É isso que a gente quer. E o dinheiro, então, ele vai nos entregar mais ou menos disso para nós. O ponto é que, muitas vezes, a gente vive apenas para ter dinheiro. Olha só essa frase. A frase é minha, eu sempre digo para as minhas alunas: faturamento não é salário. Aqui é bafo. Por quê? Quando a gente tem negócio, a gente começa a faturar. Por mais que a gente trabalhe para a nossa empresa, o objetivo principal de sermos donas do nosso negócio é termos lucro. Só que a gente está habituado com o sistema de eu sento, trabalho e depois de 30 dias vem o salário. E quando temos o nosso negócio, nem sempre isso é certo. Só que o que a gente faz aqui na nossa mente? Ah, de repente, antes você era CLT e você tinha um salário de 3.000 reais. Aí você começou a empreender e passou a faturar 8. O que você faz? Eleva o seu padrão de vida para 8. Só que 8.000 é o faturamento do seu CNPJ, que tem vida própria, que tem os seus custos, que tem os seus investimentos necessários, que tem os seus desembolsos. E no meio desses 8 vai ter ali o seu prolabore e também a fatia de lucro. Esse negócio é lucro. Só que aqui na nossa mente, a gente acaba olhando para aquele número de faturamento e começa a fazer as nossas escolhas financeiras base o que a gente fatura. E esquece que no final da conta não é 8.000 para o sócio. Então a primeira coisa é separar o que é pessoal do que é do negócio. Seguindo, eu gosto muito dessa frase que é do Gustavo Cerbasi. Me diga com quem andas e te direi quanto ganharás. Ah, isso é tão importante, mulheres. Aqui, por exemplo, vocês estão no ambiente de networking, tá? Onde vocês estão escolhendo sentar em mesas com outras mulheres que estão buscando o mesmo que vocês. Imagino eu que seja crescer pessoalmente, crescer com o seu negócio, prosperar em todos os sentidos, se desenvolver. Na época, vocês sabem que eu nem sempre fui investidora e nem sempre tive muito sucesso com a minha gestão financeira. E na época que eu era endividada, que eu cheguei a ser compradora compulsiva, foi uma época em que o meu círculo de amizade eram de mulheres que falavam só em compras. Então a gente saía para fazer compras juntas, a gente trocava dicas de compras, de descontos. E quando eu decidi mudar, eu também precisei mudar de roda. Não que eu deixei de ser amiga, mas eu deixei de conviver. Isso é muito real. E as relações, muitas vezes, próximas de nós, né, como marido, como a nossa parceira, como a nossa família, pai, mãe, irmãos, influencia muito. E às vezes a gente não percebe. Até a Cristina Junqueira, não sei se vocês conhecem, ela é uma das fundadoras do Nubank, eu admiro muito esta mulher. Ela diz que, na opinião dela, uma das decisões mais importantes financeiras da nossa vida é com quem a gente casa.
E se a gente for pensar, e pela minha experiência com as mulheres aqui que eu atendo, isso é real mesmo, né? Por quê? Porque ali a gente divide nossa intimidade, os nossos sonhos, as nossas, enfim, toda a nossa vida, né? Só que muitas vezes a gente acha que solução resolver dinheiro, resolver a questão com dinheiro é ou fazer mais dinheiro, e a gente fica só correndo atrás do dinheiro, e cada vez a gente tem menos dinheiro, ou quando a gente fica pensando que a solução é só fazer dinheiro, a gente acaba tomando crédito, se endividando, porque a solução não é mais dinheiro. Então, mesmo se vier dinheiro de crédito, serve. E a gente esquece de olhar para dentro, de olhar para nós. Então, o primeiro lugar que a gente precisa olhar, refletir e ajustar se for preciso, somos nós. A nossa relação conosco, a nossa relação com os outros, a nossa relação com o nosso próprio negócio. Afinal de contas, mulheres, nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Quais são os seus sonhos? Você sabe? As pessoas que estão perto de você sabem? Se você tem um negócio e tem colaboradores, eles sabem qual é a visão do seu negócio? Aonde se pretende chegar? O que mora aí no seu coração? Como você se vê? Onde é que você gostaria de estar daqui 5 anos? Daqui 10 anos? Como é que você pretende envelhecer? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui fica aqui no meu escritório, tá? E aqui tem algumas coisas que são inegociáveis na minha vida, tá? Paz aqui de novo, ó. Como eu sou uma ex-endividada, gente, ter paz para mim é o mais importante, está no centro da minha vida, porque a minha vida já foi o caos, já foram muitas, muitas noites de sono sem dormir por conta de problemas financeiros. Aí tem aqui sobre a empresa, tem tempo de família, tem a minha espiritualidade. Então, o que é importante para você? Porque a gente vai deixando a vida muitas vezes passando, nos atropelando, né? E a gente não se dá conta de que o que a gente faz todos os dias através do nosso trabalho é a nossa vida. Como que o dinheiro chega para nós? Como que o dinheiro chega na vida de vocês? Hã? Coloque aí para mim. Vai que alguém planta dinheiro, né? Como que é? Eu tenho que trabalhar. Para a maioria das pessoas, através do trabalho, né? E o que que precisa acontecer para que a gente chegue no nosso trabalho e possa produzir? Nós precisamos trocar o nosso tempo de vida através do trabalho por dinheiro, certo? Então eu pego uma fração da minha vida, às vezes uma fração bem grande, coloco no meu trabalho e um dos resultados que vem do trabalho é dinheiro. E o que que você faz com esse dinheiro? Ah, Ana, não sei, não faço ideia. Acho uma chatice cuidar do dinheiro. O que eu quero trazer aqui para vocês é que dinheiro é vida. E o dinheiro que a gente não cuida, o dinheiro que a gente desperdiça, o dinheiro que vai embora, a gente não sabe por que nem como, é nossa vida indo embora. Quanta vida já foi embora? E muitas vezes a gente acha que o que nos falta é dinheiro. Então, cuidar do nosso dinheiro é cuidar da nossa própria vida. Quem cuida bem do dinheiro, cuida bem da sua própria vida. A Grazi, quando a gente começou aqui, ela falou sobre trazer um olhar diferenciado a respeito de finanças. E talvez você veio para cá achando que eu ia abrir uma planilha e começar a falar o que é custo fixo, custo variável e qual é o percentual ideal para despesa com pessoas, com marketing.
E aí você não está entendendo nada, não é? Mas a verdade, mulheres, é que falar a respeito de contas, isso é fácil. Isso é parte fácil. Vocês são inteligentes, alfabetizadas, todo mundo tem, sabe de matemática. Você pode contratar um BPO para a tua empresa para fazer as planilhas. A questão é, como você tem tomado as suas decisões com relação ao seu dinheiro? Porque lidar com dinheiro e sucesso financeiro, ele não é sobre diploma na parede. Eu conheço, a minha sogra não completou o primário e fazendo faxina ela ficou milionária. E eu atendo juízas que estão endividadas. Então vejam, absolutamente não tem nada a ver com a quantidade de diplomas que você tem. É sobre comportamento. E é por isso que hoje no Brasil, inclusive, quase 80% da população está endividada. Não sei se vocês sabiam desse dado. Se fosse tão óbvio, né, mulheres, que é só gastar menos do que a gente recebe, é fácil. Mas se fosse tão fácil, todos nós estaríamos numa situação bem diferente. Vamos fazer um exercício aqui? Papel e caneta na mão, tá? Quem não puder, papel e caneta na mão, só mentaliza, tá? Grava, vou pedir para você desenhar aí também, tá? Desenhe, por gentileza, um sol e uma casa. Vamos ver como é que tá o meu poder aqui de adivinhação. E pensem, quem não puder desenhar, pensa aí, num sol ou numa casa. Ok? Vejam, vou até parar aqui, ó. Me digam se vocês pensaram ou desenharam parecido com isso aqui. O sol assim ou o sol assim parecendo um ovo frito, né? Sim? E a casa? Vamos ver se a casa tá parecida. Vocês viram que eu nem desenhei, né? Isso que já estava desenhado. Talvez não tenha a chaminézinha, né? Por que será que mesmo sem a gente se conhecer direito, nem conviver, estamos em cidades diferentes, a gente acaba desenhando o sol e a casa muito parecido ou até igual? Porque todos nós paramos de desenhar com 7, 8 anos de idade. Não sei quem aqui é mãe, mas se pedir para o seu filho de 7 anos desenhar, vai desenhar assim. Nós não desenvolvemos o desenho. A gente parou ali, não desenhou mais, não aprendeu mais. A gente lida com o dinheiro desse jeito. Por quê? Porque a gente não desenvolveu, a gente não tem educação financeira. Não tivemos educação financeira nas escolas. Então, nós estamos, como adultos, fazendo dinheiro, só que na hora de lidarmos com esse dinheiro, é a criança. Como é que criança fala? Não tem dinheiro? Passa o cartão. Na minha época, eu dizia dá cheque. Criança não sabe esperar. Criança não sabe o não. Então, lidar com o dinheiro, né, a educação financeira, ela é um processo de amadurecimento financeiro. Porque na hora que a gente amadurece financeiramente, a gente aprende e tem muita tranquilidade para dizer os nãos necessários. Igualzinho a gente faz com os nossos filhos, não é? Ai, mãe, quero dormir sem tomar banho, quero dormir sem escovar o dente. Não, tem que ir lá e escovar o dente. Ah, mas por quê? Porque sim, porque eu tô mandando. Então, o nosso adulta tem que olhar para nossa criança e dizer assim: não vai comprar.
Ah, mas eu quero. Não tem dinheiro, não vai comprar. Nós vamos comprar daqui 2 meses. E tá tudo bem. Mas a gente não aprendeu essa relação adulta com o dinheiro. Então, o caminho para que a gente melhore a nossa relação com o dinheiro e chegue na prosperidade é a gente criar esta adultez, tá? E para ajudar vocês ainda mais nessa caminhada, eu vou deixar aqui um presente para vocês, tá? Então, aqui nesse QR Code, tem um acesso a um formulário. Nesse formulário, vocês vão ter acesso a 3 aulas gratuitas sobre hábitos financeiros. Uma delas é o que não fazer com o dinheiro, tá? Então, é um conteúdo que eu vou liberar a partir de outubro, em homenagem ao Outubro Rosa, e eu espero encontrá-las por lá, tá? E agora eu gostaria de escutar um pouquinho de vocês, né? Que vocês coloquem ali no. Deixa eu colocar aqui também o link no chat para facilitar. Que vocês coloquem ali perguntas, algo que vocês gostariam de saber, de dúvidas que vocês têm, para que a gente possa aproveitar esse tempo que estamos juntas e esclarecer e trazer algumas questões, né? O objetivo dessa explanação foi trazer esse primeiro olhar a respeito de algo que a gente nem sempre está acostumada a escutar, que é sobre comportamento financeiro. Então, digo aí, qual hoje é o seu maior desafio com relação às suas finanças, seja do negócio, seja suas finanças pessoais? Aline, Carol, Cláudia, Tatiana. Oi, Grazi. Puxar a frente, então, que as meninas estão tímidas hoje. Tá friozinho, a É, mulherada tá a gente está tímida. falando sobre dinheiro, é assim mesmo. É, imagino. E, e assim, para mim, uma coisa que eu vejo que pega bastante, e até conversando com amigas, assim, principalmente quem empreende, eu acho que está muito nesse lugar de entendimento realmente do nosso potencial e do nosso valor, e muitas vezes poder converter isso através da cobrança do nosso serviço, né? Às vezes a gente não valoriza, eu acho, não enxerga a entrega que a gente faz e acaba diminuindo, né? Eu acho que é muito disso, sim, que tu falou. Eu acho que essa é uma dificuldade muito grande, assim, que eu vejo de forma geral, sabe? A gente conseguir olhar, poxa, que eu sou merecedora, que eu trabalho, que eu entendo do que eu faço e poder cobrar a essa altura, né? Colocar a gente na prateleira, que nem tu comentou no início, colocar a gente na prateleira correta. Acho que isso é um Exato. desafio muito, muito grande. É muito real isso com as mulheres. Vocês sabem que tem uma pesquisa do LinkedIn que mostrou que 57% dos homens negociam o salário e apenas 7% das mulheres fazem isso. Ou seja, nós simplesmente não aprendemos, né? Porque negociação não é sobre gênero. A gente desenvolve e a gente não aprendeu. Então, essa é a boa notícia, que a gente pode aprender. E quando a gente tem total controle na gestão do nosso negócio, e é o que eu trago, assim, quando a gente fala sobre um negócio próspero, não faz sentido eu ter um negócio próspero se eu não tenho a sócia próspera. Então, eu preciso olhar primeiro para o meu CPF, perguntar para o CPF, qual que é o padrão de vida que a gente merece viver? Quanto custam os meus sonhos pessoais? Pego esse número, vou para o meu negócio e pergunto para o meu negócio, como é que você vai me entregar faturamento, lucro para a Labore necessário para que eu atenda a realização de sonhos pessoais? Então, o caminho é inverso, não é eu vou viver se sobrar um dinheirinho da minha empresa. Eu vou buscar soluções de serviços, de produtos no meu negócio para elevar o meu negócio a um nível que pague a minha vida de realização de sonhos.
Faz sentido? Então, nesse momento, quando você vai dar desconto, quando você quer baixar o preço, quando vem alguém, né, chorar desconto, você não vai lembrar do bolso da pessoa, você vai lembrar dos teus sonhos. E isso é importante. Muitas vezes a gente acaba medindo o bolso do nosso cliente pelo nosso bolso. Quando, na verdade, a gente tem que entender, assim, o que o nosso negócio entrega de valor. E para quem? Porque é igual dizer assim, sei lá, a Grazi gosta de chimarrão. Eu não gosto de chimarrão. Então, pode me dar o chimarrão, eu não quero. A Grazi talvez goste de chimarrão ao ponto de, sei lá, pagar R$ 1.000 numa cuia, 10 mil numa cuia de ouro. Não sei, ela gosta de chimarrão. Para mim vai ser um absurdo. O problema é o chimarrão? Não, o problema é que ofereceu para quem não gosta de chimarrão. Então, antes eu preciso estudar tudo isso para entender, assim, qual vai ser a minha entrega, quem que valoriza a entrega, e às vezes a gente faz a entrega mediante o que a gente acha, mas a gente não acha nada. Então, pesquisa, pergunta para o teu público, né? Pesquisa o que eles acharam. É que como a gente tem, isso é ser humano, né? A gente tem medo do julgamento, a gente não quer escutar crítica, a gente tem essa dificuldade de lidar com crítica, a gente nem pergunta. Fala, melhor nem saber, porque vai. Mas é um grande presente a gente receber críticas, porque só a partir delas você pode melhorar. Se todo mundo ficar te elogiando, o teu ego infla, e ou a gente tem ego, ou a gente tem dinheiro. Então, não olha para o ego, olha para o teu cliente, para o que ele busca, ou para o teu possível cliente, né? A Tatiana colocou aqui, ela acabou saindo, mas ela colocou, o maior desafio é lidar com variações de faturamento a cada mês, né? Voltou, na hora. Já ia responder aqui a tua pergunta, Tati, sobre, na verdade, o teu desafio, comentar sobre isso, né? Então, quando a gente tem muita variação de faturamento, de fato, né, o desafio, ele acaba sendo grande, porque como é que eu vou, até que limite eu vou comprometer, por exemplo, os meus custos fixos? Como é que eu vou estabelecer um prolabore, né, se eu tenho variação de faturamento? É claro que a gente pode puxar uma média, aí a gente tem que fazer um estudo, puxar uma média de faturamento, entender nos meses que teve o pico de faturamento o que aconteceu e tentar implementar e replicar aquilo que está dando certo e elevar a escala disso. Outra questão é a gente buscar soluções de recorrência, né? Dentro do nosso negócio, a gente ter alguma entrega que nos dê um mínimo de recorrência, como, por exemplo, pode vender se você vende serviços, dá desconto, se compra pacote, e aí você vende X pacotes, entra aquele faturamento mais grosso. Você pode, por exemplo, até buscar recorrência de outros parceiros. Então, eu aqui na sua conta criei um ecossistema de parcerias. Então, hoje eu tenho faturamento que entra sem eu precisar trocar meu tempo por dinheiro, né? Pode ter mais de uma fonte de renda, também é recomendado, né? A gente não depender só do nosso negócio, a gente também tem outras fontes de renda. Mas a gente depender exclusivamente de uma renda, e essa renda está há muito tempo variando, e variando em picos diferentes, é parar realmente para repensar a forma que a gente tem vendido, feito marketing também do nosso negócio, tá? Espero aí que eu tenha conseguido ajudar um pouquinho, tá? Mas depois você me chama, tá? Para a gente falar mais sobre isso. O que mais? Aline, Carol, Andréia, tudo certo por aí? Vocês viram que quando vem perguntas, a gente consegue descascar um pouquinho mais a cebola, né? Então, quando a gente vem fazer uma explanação, a gente não sabe a turma que a gente vai encontrar. Então, acaba que é muito geral, né? Mas o importante é vocês trazerem sempre as suas questões, né? Entendendo que
É lugar seguro, sem julgamento, não é para expor ninguém. Muito pelo contrário, né? Estamos todas aqui para contribuirmos umas com as outras, tá? Então, mais uma vez, quero deixar o convite ali, tá ali o formulário no chat, tá? Lá no nosso Instagram, no meu Instagram, no Instagram do Minas, tem uma postagem hoje sobre o encontro. Então, a gente também convida vocês a irem lá na postagem, comentarem como é que foi para vocês, compartilharem, né, com mais mulheres, já que aqui fica gravado, para que a gente possa contagiar positivamente mais e mais pessoas. Tá bom? Foi bom, Grazi? Nossa, foi maravilhoso, meu Deus. E mulherada, aproveita, porque ó, a Ana, com o conhecimento todo dela, está aqui disponível nesse espaço, que nem ela falou, seguro, para realmente ouvir e auxiliar, né, na medida do possível, as dores e as dúvidas. É um presente, eu sempre digo, né, que o Minasão é um presente realmente para quem está participando. É Então, verdade. caso queiram ainda compartilhar alguma experiência, trazer alguma dúvida, alguma dor, a gente pode aproveitar esses últimos minutinhos ainda. Exatamente. E assim, ali também fico à disposição, né, no Instagram. Eu sei que falar sobre dinheiro às vezes é um assunto delicado, né? Então, me manda lá no direct, eu mesmo que respondo ali o meu direct, e manda ali, Ana, tá acontecendo isso, isso e isso, eu estive lá no Minas Homem, se você estiver assistindo esse encontro gravado, e não estou conseguindo avançar nesse pilar, naquele pilar, que eu vou com certeza te responder e vai ser um prazer poder te atender. Né? A gente sabe que falar sobre dinheiro é um tabu. Só de vocês estarem aqui já é uma super evolução, vocês já estão assim, muito de parabéns. Parabéns ao Minazon por trazer esse tema, trazer esse assunto para a mesa, né? E aos pouquinhos a gente vai evoluindo e transpassando essas barreiras, esses muros, né, que a gente acha que tem entre nós e o dinheiro, que na verdade não existem. Perfeito. Mulherada, então eu acho que é isso. A Ana se colocou à disposição e também sintam que a plataforma, né, os canais de comunicação do Minas também estão disponíveis para vocês. Eu coloquei aqui no chat uma pesquisa de satisfação em relação ao evento. Ela é anônima e é super importante para a gente continuar trazendo speakers com conteúdos que vocês realmente gostariam de ouvir. Então, é bem rapidinha. Se vocês puderem responder, nos ajuda bastante. E agora eu só quero pedir para a gente tirar uma foto para encerrar o nosso evento. Se vocês puderem liberar a câmera, não tem problema nenhum que vocês ficarem com ela fechada, sem julgamento, sem nada, mas para a fotinho ela fica muito mais especial com a câmera aberta. Então, se não se sentirem à vontade. Isso, boa, Tati. Vamos Boa, lá, Andréia. mulherada! Um Aê! beijo, Tati. Então tá, Muito vou bom. sorrisão no rosto. Rica! Aê, certíssimo. Muito bom. É Então isso é isso, aí, mulherada. mulheres. Foi muito Ana, bom mais estar com vocês. maravilha, Ana. Te agradeço de novo, muito do coração, assim, para poder compartilhar esse conteúdo que é tão importante, que a gente precisa de fato falar mais e quebrar alguns tabus. Sim, Então, obrigada mesmo pela presença, por compartilhar o teu conhecimento. E mulherada, parabéns por estarem aqui em plena quarta-feira de noite. A gente todo mundo cansado e a gente aqui realmente querendo aprender e evoluir. E é isso. exatamente. Parabéns, parabéns para nós, tá? Uma excelente Beijo. semana, um excelente fim de mês. Bora bater meta, mulherada. E a gente se encontra no caminho da prosperidade. Amor. Tchau, Tchau, tchau. tchau, mulheres.